Olá, vamos discutir agora uma abordagem histórica da Lei de Diretrizes e Bases na Educação Brasileira. O Ministério da Educação, órgão da administração federal direta, tem como área de competência os seguintes assuntos: a Política Nacional de Educação, a educação infantil, a educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, superior, jovens e adultos, educação profissional, educação especial, educação à distância, exceto o ensino militar. Avaliação, informação e pesquisa educacional, pesquisa e extensão universitária, magistério e assistência financeira às famílias carentes para a escolarização de seus filhos ou dependentes. O Ministério da Educação foi criado em 1930, logo após a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Com o nome de Ministério da Educação e Saúde Pública, a instituição desenvolvia atividades pertinentes a vários ministérios, como saúde, esporte, educação e meio ambiente. Até então, os assuntos ligados à educação eram tratados pelo Departamento Nacional do Ensino, ligado ao Ministério da Justiça. Em 1932, um grupo de intelectuais preocupados em elaborar um programa de política educacional amplo e integrado lança o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, redigido por Fernando de Azevedo e assinado por outros conceituados educadores como Anísio Teixeira. O manifesto propunha que o Estado organizasse um plano geral de educação e definisse a bandeira de uma escola única, pública, laica, obrigatória e gratuita. Nessa época, a Igreja era concorrente do Estado na área da educação. Foi em 1934, com a nova Constituição Federal, que a educação passa a ser vista como um direito de todos, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes públicos. De 1934 até 1945, o então ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema Filho, promove uma gestão marcada pela reforma dos ensinos secundários e universitários. Nessa época, o Brasil já implantava as bases da educação nacional. Até 1953, foi Ministério da Educação e Saúde. Com a autonomia dada à saúde, surge o Ministério da Educação e Cultura com a sigla MEC. O Sistema Nacional Brasileiro, até 1960, era centralizado e o modelo era seguido por todos os estados e municípios. Com a aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1961, os órgãos estaduais e municipais ganharam mais autonomia, diminuindo a centralização do MEC. Foram necessários 13 anos de debate para a aprovação da primeira LDB. O ensino religioso facultativo nas escolas públicas foi um dos pontos de maior disputa para a aprovação da lei. O pano de fundo era a separação entre o Estado e a Igreja. O salário educação, criado em 62, também é um fato marcante na história do Ministério da Educação. Até hoje, essa contribuição continua sendo fonte de recursos para a educação brasileira básica. A reforma universitária, em 1968, foi a grande LDB do ensino superior, assegurando autonomia didático-científica, disciplinar, administrativa e financeira às universidades. A reforma representou um avanço na educação superior brasileira, ao instituir um modelo organizacional único para todas as universidades, privadas ou públicas. A educação no Brasil, em 71, se vê diante de uma nova LDB. O ensino passa a ser obrigatório dos 7 aos 14 anos. O texto também prevê um currículo comum para o primeiro e segundo graus, e uma parte diversificada em função das diferenças regionais. Em 1985 é criado o Ministério da Cultura. Em 92, uma lei federal transformou o MEC no Ministério da Educação e do Desporto. E somente em 95 a instituição passa a ser responsável apenas pela área da educação. Uma nova reforma da educação brasileira foi implantada em 1996. Trata-se da mais recente LDB, que trouxe diversas mudanças das leis anteriores, com a inclusão da educação infantil, creche e pré-escola. A formação adequada dos profissionais de educação básica também foi priorizada, com um capítulo específico para tratar do assunto. Ainda em 96, o Ministério da Educação criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, Fundef, para atender ao ensino fundamental. Os recursos para o Fundef vinham das receitas dos impostos e das transferências dos estados, do Distrito Federal, dos municípios vinculados à educação.
Fundef vigorou até 2006, quando foi substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Agora, toda a educação básica, da creche ao ensino médio, passa a ser beneficiada com recursos federais. Obrigada a todos, uma boa aula para vocês.